Mais uma vez, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe com esse sorriso aí, nos envolva em muita paz. No ano de 1857, Allan Kardec, conhecido com o nome verdadeiro de Hippolyte, que depois se tornou o famoso Allan Kardec, pesquisando os fenômenos que aconteciam naquela época, resolveu, interessando-se, resolveu colocar aquilo numa codificação, num estudo, para que nós pudéssemos entender num conjunto o que estava acontecendo, o que era aquilo. E dessa pesquisa, que ele começou por volta de 1855, resultou o que nós temos aqui hoje, o Pentateuco Espírita. O que é o Pentateuco Espírita? É o Livro dos Espíritos, de 1857, é o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 64, o Céu e o Inferno, de 65 e a Gênese, de 68. Tendo ele começado também em 1858 a Revista Espírita, que perdurou por toda a sua existência, porque em 1869 ele retorna ao mundo espiritual e desencarna. Com mais ou menos 15 anos de atividade, ele elaborou aquilo que nós temos aqui e nas revistas espíritas. 15 anos somente de atividade. Ele trabalhou incansavelmente para isso. Mas acontece que muitas pessoas falam algumas coisas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por exemplo, por que um Evangelho segundo o Espiritismo na doutrina espírita? A doutrina espírita é uma religião? Precisa de um Evangelho? Por que precisa de um Evangelho se já tem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Já existe o Evangelho, o Novo Testamento, onde consta tudo. Para que um Evangelho? Para rivalizar com as outras religiões, para ser uma religião a mais, além das que já existiam? E Allan Kardec deixa claro que o Espiritismo não veio para rivalizar com as religiões. Ele veio para ficar do lado da mesa, do mesmo lado que as religiões. Ele veio para combater o que todas as religiões combatem, que é o mal, mas algo ainda bem complicado na vida do ser humano. O que todas as religiões combatem, o materialismo, a vida materialista. Todas as religiões falam da vida espiritual, falam da continuidade da vida. E o Espiritismo também fala. Por isso ele não veio se opor às religiões, ele veio se aliar, unir-se às religiões para que todos pudessem combater o materialismo, não é? E aí, então, ele lança no ano de 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por quê? Já que ele havia descoberto que o Espiritismo era uma ciência, porque falava dos fluidos, da manipulação desses fluidos, da transformação de muitas coisas na natureza através do fluido cósmico universal. Uma ciência, ele trabalhou essa ciência. Mas ao lado da ciência, ele trabalhou a filosofia. Que a filosofia vem com questionamento. O que é a vida? Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Qual o propósito da vida? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que uns nascem assim e outros nascem de outra maneira? Por que tantas doenças de um lado e às vezes muita saúde de outro? Por que muita infelicidade, muita miséria, muita desgraça de um lado e muita saúde, prosperidade, dinheiro de outro lado? Por que isso? A filosofia vem trabalhar tudo isso, a filosofia vem falar de tudo isso. Mas Allan Kardec já tinha sido convidado, antes da sua encarnação,
pelo espírito guia do nosso planeta, Jesus, e talvez até por Ismael, né? Por Ismael, que é o espírito guia do nosso planeta, talvez até por Joana d'Arc, que é o espírito guia da França, e tantos outros espíritos luminosos, para que ele pudesse desvendar o sentido da vida, o porquê e trazer. E quando ele começa a elaborar a doutrina espírita, ele percebe que a ciência é fundamental, filosofia é importantíssima. Eu quero saber quem eu sou, aonde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, essa carga às vezes de sofrimento, de falta de alguma coisa, né? Às vezes falta alguma coisa na vida e a gente não sabe de onde falta, de onde vem. Às vezes a criatura teve uma família perfeita, praticamente. Perfeita não existe, né? Mas quase perfeita. Onde a pessoa teve tudo de que ela precisou para se desenvolver. Mas falta alguma coisa, existe uma tristeza no coração, parece que tem um bichinho lá dentro, que fica rondando, remoendo, e essa tristeza não se sabe de onde vem. E por que disso? Então a filosofia vai tentar explicar esse caminho, por quê? Daí nós temos hoje a série psicológica de Joana de Ângeles, se eu não me engano, com 16 livros, que é os psicólogos aí estão fazendo a festa hoje em dia, né? Os psicólogos espíritas, dessa série psicológica maravilhosa, para desvendar esse ser, né? O que eu sou, o que eu represento. Mas Allan Kardec, que era um homem de bom senso, que era um estudioso, um espírito já preparado para trazer alguma coisa, ele sentia que faltava, nesse tripé, um terceiro pezinho. Precisava de um terceiro pezinho, porque alguma coisa estava faltando ali. E ele, então, se dá conta de que falta o lado da moralidade, o lado da transformação, da melhoria. Porque eu perguntar de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, tudo bem, questão filosófica. Né? Mas e a questão moral? Onde hoje em dia já se fala, espiritismo é religião ou não é? É uma polêmica. Daí a polêmica do porquê de um evangelho segundo o espiritismo. Espiritismo é religião? Uns falam sim, outros falam não. Herculano Pires, no livro Centro Espírita, fala que é. Né? E hoje, grande parte dos espíritas estão falando que sim. Porque o próprio Kardec chegou a essa conclusão, mas para o final da codificação. Por que é uma religião? Porque é no sentido de religar. O Espiritismo nos religa ao alto, nos religa ao Pai, nos religa a Deus. Não é religião no sentido de dogmas. Né? Não é religião no sentido de que você tem que cumprir algumas coisas necessárias para a sua evolução moral, não. É religião no sentido de Wi-Fi, né? Daqui com o mundo superior. Na época de Jesus, não existia Wi-Fi ainda. E como que Jesus falou que nós deveríamos acessar Deus? De que modo? Através dele, né? Através dele, mas através de nós. De que maneira que a gente acessa Jesus para acessar Deus? Através da oração. Ele disse que o Wi-Fi é oração, a gente se conecta através da oração. Só que a oração ela não pode sair daqui. Ela tem que sair, senão não adianta. Porque se ela sai daqui, como fala André Luiz, ela chega ali na janela, ela vai para baixo ao invés de ir para cima. Não é, Zezito? Sinal fraco. Então, sinal fraco. Não está conectando, né? Exatamente. Então ela tem que sair do coração para o sinal ser forte, para que possa ser ouvido. E tudo isso Jesus falava, trazendo todo o ensinamento. E Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala do objetivo dessa obra, ele viu que é necessário explicar. Ele viu que é fundamental explicar. Por quê? Já que existia o Evangelho de Jesus, já que na Índia existia toda
ensinamento budista, todo Buda, já que houve Krishna na humanidade que falou tanta coisa maravilhosa, já existia tanta coisa maravilhosa, Allan Kardec fala que ele precisava encontrar em algum lugar algo que fosse o terceiro pezinho do Espiritismo. Então ele diz assim aqui, ó, ele precisava de um código moral universal. Não poderia ser só para a Índia, não poderia ser só ali para a Europa, para a América. Esse código moral, porque aí ele está buscando o lado moral, ele não está buscando ciência, não está buscando filosofia, ele está buscando moralidade. E a gente pode chamar de religião no sentido de religação, né? Religar. Mas tinha que ser universal, que servisse para todos, para o desenvolvimento do nosso pensamento, ao alcance de todos, sem exceção, nas diferentes situações da vida. É o que ele fala aqui. É isso que ele foi buscar. Ele foi buscar esse código. E buscando esse código, onde ele encontra? Completo. Sem necessidade dele perguntar para os espíritos para que eles tragam alguma coisa. O código completo. Onde ele acha? No Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. Ali tem tudo. Código moral universal, serve para todos. Tanto que tem a famosa frase de Mahatma Gandhi, não tem? Que ele fala que se tudo que Jesus falou se perdesse e se preservasse o sermão da montanha, Nada teria se perdido. Nada teria se perdido. Vamos supor que isso daqui tudo é queimado, né? E fique só Mateus, capítulo 5, 6 e 7, onde está o sermão da montanha. Ficasse só isso, Mateus 5, 6 e 7. Nós não precisaríamos de mais nada. Tudo está ali. Tudo está ali. Então ele busca, onde ele encontra? Ele encontra em Jesus. Por quê? Porque é necessário essa terceira parte para o tripé. É igual aquela muletinha que tem 3 pezinhos, né? Precisa do terceiro para o apoio ficar certo. Precisa desse código moral, é necessário. Por que precisa? Ele vai nos mostrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele diz assim, quando a gente pensa em Jesus, nós pensamos em várias coisas. Então ele foi lá e encontrou em Jesus. Mas aí ele diz assim, bom, primeiro ponto, as matérias sobre Jesus são divididas em 5 partes. Então eu preciso ver o que eu vou pegar disso daí. Então, primeira parte, os atos comuns da vida do Cristo. É porque tem o Cristo histórico. Os atos comuns da vida de Cristo. Quem foi esse Jesus? Onde ele nasceu? Uns dizem que ele nasceu na manjedoura, mas em que lugar? Que cidade? Uns falam em Belém, outros falam que ele é Jesus de Nazaré, que ele nasceu em Nazaré. Então, há divergência nesse aspecto, né? Então, quando há divergência, não tem jeito de trazer para um código que se está criando, porque existem divergências. Se ele nasceu aqui, se ele nasceu ali. Então, esse é um dos aspectos da vida do Cristo. O outro são os milagres, né? Ele realizou milagres, ele curou a filha de Jairo, ele curou Lázaro, curou o seu Reinaldo. O Reinaldo está falando que sim, olha lá. Então, mas também há controvérsias, porque tem gente que fala que não. Né? Na história existem estudiosos que falam que ele nem mesmo existiu, que se apoiam em Flávio Joséfo, que foi um historiador famoso, que deixou escrito, né, algumas poucas coisas da presença de Jesus. Mas mesmo assim, alguns historiadores falam que não tem uma realidade precisa da presença de Jesus na Terra. Então, há controvérsia a respeito disso. Há controvérsia que ele realizou milagres. Ele curou mesmo Lázaro ou Lázaro estava vivo e ele não curou coisa nenhuma? Quais são as comprovações científicas de que ele curou a filha de Jairo, de que ele curou o servo do centurião, o cego, né? Houve tantas curas, cadê a comprovação disso? Então, há controvérsias. Né? Como falava em um personagem antigo da televisão, né?
há controvérsias, então não tem como saber. E as profecias? Ele profetizou o final dos tempos? Ele profetizou o final do mundo, que o mundo ia acabar? Ou ele não profetizou? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Ele não profetizou coisa nenhuma. E lá, quando ele fala das profecias, né, no sermão profético, ele diz que no final dos tempos haveria pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, falsos profetas, falsos cristos, ele não falou? Haverá tudo isso no final dos tempos, está no Evangelho, está aqui. Haverá tudo isso, mas ainda não será o fim. Quando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus estiverem espalhados em todo o mundo, toda a terra, aí virá o fim. Está aqui, no sermão profético, ele falando isso. Uns dizem que isso quer dizer uma coisa, outros dizem que isso quer dizer outra coisa. Então existe controvérsia. Então é isso que Kardec aborda aqui no objetivo da obra. E palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas. Ele disse, por exemplo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que significa isso? Tornou-se um dogma, né, em algumas religiões. Deus e Jesus são a mesma pessoa. Para outros não, como para a doutrina espírita. Jesus é o Filho, Deus é o Pai. Mas ele disse, eu e o Pai somos um. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele compreende o Pai plenamente. Isso. Que a união dele com o Pai é de um espírito puro. Ele entende Deus. Ele vive as leis de Deus. Isso, exatamente. Aquilo que o apóstolo Paulo disse num determinado momento, né, que já estava vivendo Jesus. Não sou eu, mas quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Atingindo esse grau elevado para chegar a ser um espírito crístico. São dogmas. Né? Ele e o Pai são um. Não dá para trabalhar isso porque cada um tem um aspecto de pensamento. Mas existe um quinto ponto, que é o ensinamento moral de Jesus, que está aqui. Aí Kardec diz assim, este é inatacável. Inatacável. Por quê? Porque é um código moral universal. Quando a gente lê Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, que Kardec traz do Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa 5 capítulos do Evangelho, dos 28, para nomear as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. Não é isso que a gente encontra no título de alguns capítulos do Evangelho? 5 deles, que são estes daqui, estão nomeados com as beatitudes, com as bem-aventuranças. Né? O que são as bem-aventuranças? O que é o Sermão do Monte? Os estudiosos aí que compreendem bem, né, de quem a gente copia, né, as palestras, né, o que a gente fala, que eles são realmente estudiosos, né, estão empenhados em aprofundar, em emergir nesse ensino. Eles falam que o Sermão do Monte é uma mensagem para um final de ciclo. Jesus veio para um final de ciclo. E é verdade. Porque quando os judeus diziam que para agradar a Deus, para que Deus realmente te amasse e achasse que você era um preferido, você tinha que compor alguns elementos. Não sei se eles pensam assim até hoje, mas você tinha que preencher algumas coisas. Primeiro, ser rico. Ter dinheiro. Rico de dinheiro. Para o judeu, não adianta nada ser pobre. Se você é pobre, é porque Deus não te ama. Você não é beneficiado por Deus, tem que ser rico. Mas além de ser rico, você tem que ser próspero. Porque não adianta ser rico e ter aquele tanto de dinheiro, não, tem que ter mais. E mais. E mais, e mais, e mais, e cada vez mais. Então tem que ser rico, mas tem que ser próspero. Mas não adianta só ser rico e ser próspero.
tem que viver muito. Porque o que adianta ter muito dinheiro, cada vez ter mais dinheiro, e não viver muito para não poder desfrutar desse dinheiro? Não tem graça. Mas ser rico, ser próspero, viver muito, não adianta nada se você ficar doente. Você tem que ser saudável. Então, para o judeu comum, tinha que cumprir esses 4 aspectos: rico, próspero, viver muito, longevidade e ser saudável. Esse era amado por Deus. Quando Jesus chega, Jesus vai na contramão daquilo que eles falavam. Que Jesus diz: para ser amado por Deus, você tem que perdoar o próximo, que amar o seu semelhante, que vibrar bem para ele, que querer, você tem que querer que ele se transforme, que ele prospere, sobretudo moralmente. Ele vem na contramão do pensamento dos judeus. Ele vem trazer outro ensino. Por isso que é um final de ciclo. Porque é uma transformação que começou naquela época na humanidade. Ele vem trazer um padrão de vida no Sermão da Montanha. Por quê? Quando a gente lê capítulo 5, 6 e 7, que começa com as bem-aventuranças, né? Ele chega, né? E Mateus diz que ali há uma grande multidão e que ele sobe ao monte e começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. E ali ele foi enumerando todas as beatitudes, né? Falando do padrão de vida. E quando termina as beatitudes, ele continua no capítulo 5, passa para o capítulo 6 inteirinho. No capítulo 7, ele continua até o final. Ali está o Sermão da Montanha. E no capítulo 8, quando começa, ele diz assim: e ele desceu do monte e uma grande multidão o seguiu. E ali estava um leproso aguardando. E ele curou aquele leproso naquele momento. A gente pode falar um pouquinho depois sobre isso também, porque pode ser figurativo e tem um sentido figurado, né? Padrão de vida. Por quê? No Sermão do Monte ele vai falar do quê? Ele vai falar da paciência, do perdão ao próximo. Se você realmente quer ser amado por Deus, não é aquilo que os judeus julgavam. Não precisa ser rico, não precisa ser próspero, não precisa ter saúde, não precisa viver muito. Você vai ser amado por Deus se você cumprir aquele padrão de vida. Ou seja, vencer as suas dificuldades e olhar o outro como se fosse um irmão. Começar uma modificação espiritual. Não odiar, não dar falso testemunho, não falar mal do outro. E ali, se a gente for colocar, cumpre tudo aquilo que a gente vai encontrar, tanto nesses 5 capítulos, como no Evangelho inteirinho. Vejam que não adianta só falar de ciência e de filosofia se não tiver a consequência moral. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais. E se não tiver consequência moral, bom, eu descubro de onde eu vim, para onde eu vou, o Espiritismo fala da reencarnação, né? A ciência vai falar dos fluidos e tudo mais, está tudo ótimo. A gente fica por aí mesmo. Sendo que Jesus falou que a nossa ponte para Deus é o próximo. Quando o doutor da lei pergunta para ele o que eu tenho que fazer para ganhar o reino de Deus, o que ele fala? Ele resume em 3 aspectos. Amar, em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas e meu próximo, como assim mesmo. É isso daí. Ali resume toda a lei e os profetas, igual ele diz. Então, para esse padrão de vida cristã, a gente tem que seguir aquilo que ele fala nesse código moral. Aí nós nos dizemos cristãos. Mas se a gente levar o pé da letra, a gente vai falar assim, bom, seguir o que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e ainda está complicado, mas eu sou cristã.
Mas o cristão é aquele que segue. Mas eu ainda não sigo. Tudo não. Se eu ali seguir uma ou duas coisinhas, já me dou por feliz. Mas tem um monte de coisa que ainda não vai. Mas ele não nos pede a perfeição. Ele nos pede o esforço. O que Allan Kardec diz a respeito do espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Então não se reconhece o verdadeiro espírita porque ele já cumpre tudo aquilo que está no Sermão da Montanha. Nem teria como, nem Saulo cumpriu, não é? Demorou um pouquinho para ele cumprir. Não é por sermos perfeitos que se reconhece o verdadeiro cristão, é pelos esforços. É aquilo que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala que a gente precisaria fazer como ele, deitar à noite antes de dormir e falar assim: será que eu magoei alguém hoje? Será que aquela situação que eu vivi naquele momento, naquele horário, a hora que eu virei, não consegui fechar a matraca, aí a hora que eu ouvi, eu já tinha falado, e eu senti que eu magoei. Ou o açougueiro que me atendeu no supermercado, ou a atendente do banco, ou a pessoa na rua, no carro, ou mesmo um amigo, um colega, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão. Eu não consegui. E aquilo, eu tenho que falar não. Tem que voltar lá depois e falar: me desculpe, me perdoe, eu não deveria ter falado, mas eu fiquei nervoso, falei. Ele diz que a gente tem que fazer isso. Esse esforço é aquilo que os espíritos de Kardec falam. O verdadeiro espírita não é aquele que consegue fazer tudo, porque ninguém consegue fazer tudo, mas é aquele que se esforça e que fala: não, eu agi errado. Isso é para o espírita, mas é para todo mundo. É para o cristão de uma maneira geral. Por isso que é esse padrão de vida cristã. Por isso que ele vai falar das virtudes. Ali no Sermão da Montanha ele fala das virtudes que nós temos que adquirir passo a passo para nos tornarmos espíritos um pouco mais evoluídos em cada encarnação. É difícil? É. Para nós, espíritos de um planeta de provas e expiações, é muito difícil. É muito difícil. Porque a gente se conter, segurar, é uma coisa complicada, né? A hora que a gente vê, a gente já falou, ou já pensou, ou já sentiu. Mas depois, quando tudo acalma, a gente fala: não pode falar, foi a tal pessoa que me deixou nervosa. Não. Eu que me deixei enervar por aquilo que a pessoa falou. Eu que ainda não consigo controlar as emoções. Então, eu sou reptiliana. A Vera sempre fala isso. Eu sou reptiliana, né? E nós somos reptilianos ainda, né? Nós temos ainda muita dificuldade, mas a gente está nesse esforço. Então, é assim que se reconhece o verdadeiro espírito, que ele não abandona, que ele fala: tá difícil eu ir no estudo, sabe? Mas eu quero ir no estudo. Eu quero estar presente no estudo, sabe? Eu tenho vontade, né? Eu quero, eu ainda vou conseguir, né? Porque as pessoas me amam ali, querem a minha presença. Então, a gente vai entendendo essas virtudes. E o Sermão do Monte, dizem, é verdade. Ela não está concordando, não. O Sermão do Monte, dizem esses espíritos amigos, que ele representa 5 aspectos muito interessantes. O primeiro aspecto é a objetividade. Ele é objetivo. Não tem como dizer assim: eu li ali as bem-aventuranças, eu li o Sermão do Monte depois e eu não entendi. Não tem jeito de não entender. Porque ali ele está falando para a gente deixar as paixões de lado, pouco a pouco, e adquirindo virtudes. Ele vai falar do perdão, ele vai falar da transformação de pensamento, de eu olhar o outro com olhos diferentes. Então, não tem como não entender. Ele vai falar que é uma síntese que vai treinar essa objetividade, a gente vai entender com muita facilidade. Ele fala também, eles, né, os estudiosos, que o Sermão do Monte é uma preocupação com o ser e não com o fazer. A gente tem que fazer.
precisa fazer. Porque se eu cruzar os braços e não fizer, eu tenho que fazer. Tenho que levantar, eu tenho que ir em frente, eu tenho que lutar contra as adversidades, eu tenho que fazer. Mas mais importante que fazer é ser. Que aí eu faço caridade. Eu dou auxílio para pessoas que precisam. Eu faço caridade. Eu atendo bem lá no meu serviço, eu recebo as pessoas, tal. Aí quando eu saio de lá no final da tarde, eu saio até quase infartando, porque eu tive vontade de responder um monte de coisa que eu não pude. Porque senão eu sou mandada embora. Não é? Então, esse não é o ser. Eu faço ali uma proposta de máscara, né? E atendo, sorrio, tento entender o outro, mas eu não vejo a hora de sair dali e descarregar. E eu chego em casa, acabo descarregando minha esposa, meu filho, né? Descarrego no colega de trabalho, porque eu atendi aquelas pessoas naquele dia e a minha vontade era de catar na garganta de cada um ali, principalmente daqueles mais mal educados. Então, é o fazer. O ser é diferente. O ser, ele é. E Jesus, quando estava indo para o Calvário e recebeu um tapa no rosto lá de um soldado sem juízo, ele olhou para o soldado e falou assim: por que me bates? Se eu te disse alguma coisa que te ofendeu, dize-me o que foi. Se não, por que me bates? E ter essa serenidade não é para qualquer um, né? Ah, mas era Jesus. Mas esse caso foi de Jesus. Tem muita gente que já é assim, né? Muita gente que já é assim, mas é muito difícil. Então a preocupação do Sermão do Monte é o ser. A pessoa te ataca e você dá outra face, igual ele falou. E a gente está tentando isso, não que a gente faça. Porque muitas vezes, na hora que a gente se dá conta, já falou, já respondeu, não é, Zezito? Já, né? Por quê? Porque nós ainda não conseguimos o ser, nós fazemos, mas o ser é a preocupação. O ser consciente, como diz Joana de Ângeles, o ser que entende o sentido da vida, o ser que compreende, esse já faz. O Sermão da Montanha é isso, é uma preocupação com o ser. Porque fazer é máscara, e não adianta nada. Né? Porque a hora que a máscara cai, às vezes a pessoa está apodrecida por dentro, foi só máscara. Não foi o ser consciente que tentou se desenvolver. Dizem também que é uma redefinição de padrões, né? O Sermão da Montanha, os estudiosos. Por que padrões? Porque Jesus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas se vos acrescentarão. Ele pede a busca do reino de Deus. O que é a busca do reino de Deus? Quando todo mundo fica tentando entender onde está esse reino, para ser convocado para lá, para ir para lá, né? Quem não quer? Alguém aqui não quer? Eu quero. Se ele me chamasse hoje, eu iria, mas acho que eu não entraria, não. Mas eu queria. Buscar primeiro o reino de Deus. E todo mundo ficou em torno dele. Onde está esse reino de Deus? Querendo saber, perguntando, é aqui, é em outro lugar, é para onde o Senhor vai? A mãe de 2 apóstolos, Salomé, falou para ele: olha, lá no seu reino coloca um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda, quando o Senhor estiver lá no seu reino. Ela não sabia nem onde era o direito, mas sabia que ele falava muito desse reino. E aí vem Lucas, que liquida com essa questão, que diz: não podemos dizer que o reino de Deus está aqui ou ali, porque o reino de Deus, ele está entre nós. Aí complicou tudo. Aí complicou. Porque ser fora de nós, exterior, a gente vai à luta, vai em busca, né? Guarda dinheiro, compra uma passagem, vai lá nesse lugar onde está o reino de Deus. Mas não é dentro. Então eu tenho que ser primeiro, para depois eu entrar nesse reino de Deus. Talvez a gente consiga até esse finalzinho de ano, né? A gente ia ficar apertadinho assim na porta, pensando igual aquele gatinho. Sem conseguir, né? Sem conseguir passar. Porque a gente tem que ainda comer muito arroz com feijão, eu acredito, né? Para a gente entrar nesse padrão do reino de Deoutro
aspecto do Sermão do Monte, a linguagem fácil. A linguagem é fácil. A objetividade leva essa linguagem fácil. Por quê? Jesus dizia assim sempre: o reino de Deus é como um homem que jogou a rede no mar. O reino de Deus é como um homem que possui uma pérola. O reino de Deus é como, sempre fazendo uma comparação, sempre mostrando. Por quê? Porque nós somos crianças, nós somos infantis, nós estamos no berçário. E se ele não fizer uma comparação, a gente não consegue entender. Porque o povo lá da época, mesmo ouvindo isso, já queria saber onde era esse reino. Não sabia ainda direito onde era o reino, queria saber. Por quê? Porque nós ainda precisamos dessa linguagem fácil, muito esmiuçada, para que nós pudéssemos entender. Daí a necessidade do quê? Do que a gente chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a pergunta, por que um Evangelho segundo o Espiritismo, se os ensinamentos do Cristo estão ali? Justamente para que, à luz da doutrina espírita, nós pudéssemos desenvolver o entendimento daquilo que Jesus havia falado. A necessidade de um Evangelho segundo o Espiritismo é essa decodificação daquilo que Jesus falava. Porque muita coisa ele não pode falar naquele momento, porque já o que ele falou, até hoje a gente fica se batendo aqui tentando entender. Então a necessidade, existia uma linguagem fácil, mas essa linguagem precisa ser compreendida. Daí Allan Kardec trazer o nome Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque é o Evangelho de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo, conforme, de acordo, a moda do entendimento espírita, segundo o Espiritismo. Segundo o entendimento do Espiritismo. Então, quando o doutor da lei, lá chamado Nicodemos, o encontra e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar o reino de Deus? Que até os doutores da lei não sabiam o que era esse reino de Deus, onde está e o que tinha que fazer para ganhar. Iam perguntar para ele: o que eu tenho que fazer? Você precisa nascer de novo. Aí esse nascer de novo cria várias maneiras de se entender. E na doutrina espírita, o que é nascer de novo? Quando Jesus fala nascer da carne e nascer do espírito, nascer da água e nascer do espírito. Ele está falando ali de voltar a carne ao corpo físico. Ele está falando da reencarnação, da necessidade da volta, porque é isso que vai explicar as desigualdades da vida. Então, as nossas questões: por que aquele nasce lá tão pobre, tão doente, tão cheio de dificuldades, e o outro nasce numa família abastada, numa família equilibrada, boa, estuda, se desenvolve? Por que essa diferença? Por que um nasce negro, outro nasce branco? Por que um nasce bonito, outro nasce feio? Existem pessoas que nascem com características deformantes. Por que disso? Por que Deus permite essa possibilidade? Deus, que é a perfeição, Deus não é o Pai de todos? Jesus não falou que Deus é Pai? E ele aqui no seu na sua primeira conversa com o público, que foi essa do Sermão da Montanha, é a primeira aparição pública em que ele fala, é essa daqui. E ele vem nos falar que Deus é Pai. Mas se ele é Pai, por que tanta dificuldade? Existem pessoas que são aparentemente bem consigo mesmo, até quase felizes, e outras que vivem numa situação difícil, num sofrimento, numa dor, à base de remédio, outros até buscando caminhos impróprios, como suicídio, não suportando viver nessa vida. Por que disso? E aí, o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, vem nos mostrar que a reencarnação é uma maneira da gente quitar coisas do passado e aprender, evoluir. E essa linguagem ela não é difícil, ela é fácil. E nos leva ao conceito de pureza, porque Jesus disse que nós temos que ter a pureza do coração. Mas o que é a pureza? É aceitar todo mundo, é acreditar em todo mundo, é confiar em todos?
no mundo atual, porque ele mesmo falou, nós temos que ser dóceis como as pombas. O que mais? Espertos como a serpente. Isso. A gente tem que ser dócil, mas a gente tem que tomar cuidado também. Porque muitas vezes só a doçura não resolve, né? Então, não resolve. Também temos que ser precavidos, como era a serpente. Então, o conceito de pureza não é essa coisa, ser bonzinho, só falar amém, só falar, não pode falar não, né? Que Jesus falou que a gente tem que praticar caridade. Não é isso, a doutrina espírita vem mostrar isso, inclusive, e Joana de Ângeles fala muito disso na sua obra psicológica. Muito desse comportamento nosso que é, na realidade, necessário. Então, o que significa o Sermão do Monte, essa mensagem? Diz-nos Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem de orientação para o trabalho. Trabalhar, de solicitude para a vida, ser solícitos conosco mesmos e com os outros. Perdoar os outros, mas nos perdoar também. E não ficar nos massacrando, eu não fui, eu não fiz, eu não pude. Não fui, eu não fiz. Na próxima vez eu vou. Eu não vim no estudo semana passada, eu venho semana que vem. Não é? Não estou falando para ninguém especial. Tá? De jeito nenhum. Mas, né, Soraya? Nós estamos indo, né, doutor João? Nós estamos indo. Né? Então. Isso. Para que tira a máscara, né? Que a gente tira a máscara, né? Então, solicitude pela vida. Ele vem falar dos juízos temerários. Ele vem falar que existe uma severidade da lei, que a lei está nos olhando, nos vigiando. A lei, ela é severa. Fala assim, ai, Deus é pai, ele é bom. Ele é. Ele é a lei, ele é a própria lei. Mas a lei é justa. A lei é severa. Você fez algo de bom, você ganhou um pontinho positivo. Você fez algo de ruim, o pontinho negativo está lá. Fica igual um visgo marcado. Né? E não é marcado por Deus, é marcado por nós. Porque a lei de Deus está marcada onde? Na nossa consciência. Questão 621, não é? Do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na consciência. Então eu chego do lado de lá, Deus está na portinha lá com o São Pedro me esperando, né? Para me levar ou para cima no elevador ou para baixo, né? Não é assim. É aqui. Sou eu, é a consciência. A lei está na consciência. Então esses são os juízos temerários. A lei, ela existe, não tem como eu burlar. Falar assim, não, eu vou esquecer aquilo que eu fiz, eu vou chegar bem. Não tem como, porque está marcado. Está marcado dentro de mim, né? Regra de conduta, o Sermão da Montanha, essa mensagem moral, é uma regra de conduta. São valores que devem ser cultivados, é uma forma de trabalhar a oração, de lidar com a caridade, mas de saber o que é caridade, de saber o que é oração. Porque muitas vezes a gente acha que oração é pedir para Deus, olha, amanhã o Senhor me dá um dia bom, que não ocorra nada de ruim, que o Senhor me guie, me conduza. Aí eu levanto de manhã, pego o carro, viro a esquina, bato o carro. Pô, o senhor não ouviu o que eu falei, né? Sabem aquela história? Quem conta muito é Jorge Elahá. Aquela história do indivíduo que estava procurando um lugar para estacionar o carro e não tinha uma vaga, nada. Ele estava atrasado, ele tinha um compromisso ali que ele ia fazer para conseguir um emprego. E não podia atrasar, que já ia ficar mal para ele, procurava uma vaga, procurava e nada, tudo lotado. Então ele falou, Senhor, só hoje, arruma uma vaga para mim, arruma uma vaga, porque hoje é muito importante, é uma vaga de emprego, eu estou precisando, é necessário, eu preciso, só uma. Ele acabou de orar, ele abriu os olhos e viu uma vaga ali. A hora que ele viu a vaga, ele falou assim, não precisa mais não, já arrumei. Porque nós somos assim. Nós não somos assim? Nós somos assim. Né? Não foi Deus que fez, fui eu que consegui. Então, não estou devendo nada.
para mosquites. Nós somos assim, a gente ora pelo nosso próprio benefício. Quando nós achamos que tudo que acontece na nossa vida somos nós que realizamos. Na realidade, a misericórdia divina está, não vou nem dizer por trás, porque não é por trás, é na nossa frente, ao nosso lado, propiciando tudo de que a gente precisa, né? Então, é esse conceito de pureza. E aí, tudo isso vai trazer o quê? Vai trazer as bem-aventuranças, que é um sentimento de ascensionalidade. E quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, que é a primeira beatitude, o que é pobre de espírito? Nós temos que cultivar que é a primeira virtude, a humildade que a gente precisa cultivar para depois seguir as outras. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde, mas não é aquela humildade que fala assim, eu tenho orgulho da minha humildade, né? Ou como falava Raul Teixeira, nós sofremos de humildose. Raul Teixeira falava isso. A Rosalie lembra, nós temos humildose, a gente se acha humilde, bacana, né? Eu sou bacana. Nós não sabemos ainda o que é humildade. A gente tem que cultivar a humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram. Nós temos que cultivar a resignação. Quando a gente chora e pode mudar, ótimo, bacana, a gente pode mudar. Porque na verdade estou chorando porque eu construí aquilo. Se eu mudar aquilo ali, acabou o sofrimento. Fui eu que fiz. Mas se eu não fiz, se não depende de mim, se eu lutei para fazer o contrário e não teve jeito, eu tenho que apelar para aceitação, a resignação. Então, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. A resignação é uma virtude que a gente tem que adquirir. Depois ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou seja, a gente tem que adquirir o gosto pela paz. O gosto pela paz. Querer que as guerras acabem, que as pessoas não briguem mais. Não, eu luto, eu quero que a Ucrânia ganhe. Não, eu quero que lá a Rússia ganhe. Eu quero. A gente fica naquela coisa, no futebol, que fulano ganha, que o outro deu uma canelada nele, que o outro... Então, aquela briga, né, de pessoas que torcem por um time, que torcem para o outro, que são de um lado da política, que são de outro, né? Isso não é ter a paz no coração. Então, bem-aventurados os mansos, aqueles que já conhecem a paz. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, que já entendem o senso de justiça, porque muitas vezes para nós o senso de justiça é colocar na cadeia aquele que fez a coisa errada, e não só pôr na cadeia, mas que na cadeia ele sofra aquilo que ele fez o outro sofrer. É lógico que a justiça ela existe para isso. As pessoas cometem coisas erradas, a gente precisa da polícia, não precisa? Tira a polícia do mundo para ver. É igual uma historinha que eu sempre conto do indivíduo que vai lá, passou o sinal vermelho, não viu o guarda, foi embora, né? Lá na frente, o guarda fez ele parar, foi seguindo, fez ele parar. A hora que parou, falou para ele, o senhor não viu o sinal vermelho, não? O sinal eu vi, eu não vi o senhor. Não é assim? A gente precisa da polícia, ela é necessária, porque nós ainda, para nós, justiça é justiçar, é outro sofrer. E não é isso para Deus. Porque às vezes nós, como espíritas, a gente diz assim, deixa aquele indivíduo ali, vai nascer. Nossa Senhora, que ele fez tudo aquilo ali com as crianças, com as mulheres, vai nascer lá na África, no fundo da África, sem ninguém, vai nascer lá no Nordeste do Brasil, vai nascer. E às vezes não vai, não. Os espíritos nos dizem, não vai, não. Às vezes vai nascer ali, onde ele nasceu, com a mesma família, trabalhando, um corpo perfeito, sadio. Por quê? Porque é ali que ele vai aprender. É ali que ele vai aprender. E a misericórdia divina traz ele ali de novo, com aquela família. No Memórias do Suicida a gente vê muito bem isso. Que a gente costuma falar, a criatura se suicidou, vai nascer, o corpo tudo estragado, né? Lá ele fala, nem sempre. Dona Ivone do Amaral Pereira é uma suicida, como que ela nasceu? Corpo aparentemente perfeito, ela tinha problemas realmente, psicológicos, emocionais, na encarnação, o corpo era perfeito. Vão nascer em corpos muitas vezes perfeitos, até belos, ele fala no livro. Então, a gente é muito justiceiro, né? Ah, aquele ali vai nascer lá. A gente não sabe. Nós não somos deuses para saber. E às vezes a gente se arroga, né? Os PhDeuses da vida. Como se a gente soubesse tudo.
A gente não sabe praticamente nada, né? Então, esse senso de justiça é só com Deus, mas nós temos que adquirir esse senso, né, de justiça, de que todos devem ter, de que todos têm que ter e ver a luz do sol, de que todos devem ter a oportunidade de bem viver para poder evoluir. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm compaixão do outro, né? Compaixão, aquele que é misericordioso, que trabalha com o coração, aquele que não olha para o outro e fala assim, aquilo é uma doença na humanidade. Mas se ele está na humanidade, é porque Deus propiciou. Deus que é o dono de tudo, não é? Deus deixou. Né? A gente fala assim, aquele traste nasceu. Para que serve? Filho de Deus. E eu lá para trás, o que eu fui? Eu posso ter sido um traste também. Agora eu entendi um pouquinho mais. Né? Mas não deixa de ser um trastezinho ainda. Tem as minhas dificuldades. Então, bem-aventurados os que têm compaixão, os que têm pureza de coração, né? Prudente como a serpente, dócil como a pomba. É a pureza de coração, que identifica no outro que ele é filho de Deus, que ele tem potencialidade. E, por fim, bem-aventurado pacificador. Aí, a gente tem que subir essa escadinha, né, dos pobres de espíritos, que choram, os misericordiosos, ansiosos por justiça, para chegar no pacificador. Aí o pacificador é aquele que pacifica, não é só aquele que ama a paz, é aquele que traz a paz. É aquele que gosta da paz, é o apaziguador. E Emmanuel, no livro Caminhos de Volta, ele diz assim, pacificador é aquele que aceita em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma. Ele é o extintor. Eu estou fazendo assim, mas não sou eu não, tá? Ele é o próprio extintor, o pacificador. Extingue com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos aqueles que lhe compartilham a marcha. Ele é o extintor, ele apazigua as dissensões. Houve muitos na humanidade, não houve? Jesus foi um deles, lógico. Gandhi foi um deles. Nelson Mandela foi um deles. E quem mais? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E tantos que vieram nos séculos e séculos, ali dentro da igreja. Quantos apaziguadores, Francisco de Assis, nasceram no seio da igreja para trazer, né, a paz, foram portadores da paz. Foram aqueles que eram os pacificadores. Por isso que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz: todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Ele disse isso lá. Daí nós entendemos, então, porque Allan Kardec, né, a professora Hippolyte, escolheu trazer Jesus, né, porque a doutrina espírita sem Jesus não tem sentido, ela precisa de Jesus, e nós precisamos disso, cujo objetivo da obra é justamente nos mostrar aquilo que Jesus falou, a luz conforme segundo a doutrina espírita, para que nós pudéssemos entender isso e vagarosamente nós pudéssemos aplicar isso no dia a dia. Essa é a proposta da doutrina espírita, é Jesus em nossas vidas, que Ele nos abençoe e que Ele nos deixe a sua paz. Se alguém quiser falar alguma coisa, está aberto. Complementar, dizer alguma coisa. Eu só quero dizer que é muito difícil ser espírita, na verdade, né? Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente assiste as palestras, mais a gente tem a certeza de que tudo depende da gente. É isso. Mas não é o lado bom? É o lado bom, mas libertador. nas outras, então, e não é, porque nas outras religiões o que você mais vê é que tudo que acontece com você é por culpa do demônio, é por culpa do fulano, por culpa do ciclano. No espiritismo a gente aprende o tempo todo. A responsabilidade A responsabilidade é minha, igual você falou agora há pouco, teve um momento que você falou do sofrimento, mas o sofrimento que eu mesma causei, em algum momento você falou. Então, assim, é difícil ser espírita.
Então, mas o que seria mais difícil? A culpa ser do espírito obsessor, do demônio, do diabo, do Satanás, né, que são nomes aí que criaram, ou a culpa ser nossa? Porque se a culpa é deles, eu vou depender deles mudarem para eu ser feliz. Se a culpa é minha, eu vou depender de mim, de eu mudar para eu ser feliz. Depender dos outros é muito difícil, porque enquanto o outro não quer, ninguém faz. Depender de mim, vai haver um momento em que eu vou querer. Aí sou eu que vou fazer, eu não dependo do outro. Eu não preciso do outro, eu preciso de mim. Por isso que ela é libertadora, né? E o Raul Teixeira fala que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É tipo isso, né? É tipo isso, é difícil. Quando eu falo difícil, é porque você aprende, você vai entendendo. Aumenta a sua responsabilidade. Aumenta, né? Quanto mais verdade, quanto mais ser advogado, é assim? É isso. Quanto mais você sabe, mais você tem condições de fazer. Com certeza. Né? Se eu tenho uma relação com uma pessoa, meu marido, por exemplo, e eu quero que ele mude, que ele tenha tido atitudes difíceis, complicadas, o meu relacionamento com ele está complicado, e não vai, ele de lá, eu de cá, e nada. Eu falo com ele, eu brigo com ele, até que acaba uma cisão, separando, porque ele não muda. Ele não muda. Mas se sou eu mudo eu mesma, eu não mudo o outro. Você não consegue mudar o outro, você consegue se mudar. E você mudando, você pode até mudar o outro. Com uma história contada por, acho que é Joana de Ângeles também, da mocinha numa aldeiazinha que se casou, e naquela época casavam-se e iam morar na casa da sogra, na casa da mãe do marido. E chegando lá, a casa não era dela, a casa era da sogra. E ali ela tinha que se sujeitar a tudo que a sogra queria. Ela foi pegando um ranço por aquela mulher, e a mulher também por ela, porque elas não se batiam, mas ela tinha que ficar quieta, porque a casa não era dela, ela era obrigada a morar ali. E ela chegou um momento que ela não aguentava mais, ela não suportava mais aquilo, porque a mulher era cada vez mais difícil, ela não conseguia mudar a mulher. Ela vai, então, no curandeiro ali da aldeia e pede para ele algumas ervas, algum medicamento que ela possa colocar na comida, para que a mulher fique em paz lá no mundo espiritual e deixe ela sossegada. Então ele vai lá no fundo do quintal, ele pega umas plantas, traz para ela, fala assim para ela, olha, você vai colocar na comida dela, mas muito devagarzinho, vai levar um tempo que ninguém pode perceber. Se ela morrer assim, de uma hora para outra, perceberem que tem alguma coisa na comida, você vai ser culpado. Então você põe muito devagar, aos poucos, e principalmente mude a sua atitude com ela, porque senão vão perceber quando ela morrer que você vai ser uma das culpadas. Então trate-a bem, carinho, para ninguém perceber. Ela vai toda feliz embora, ela chega lá, ela começa a administrar aquilo, e aí ela muda o comportamento.